Olá, uma querida, muito boa noite. Começamos agora mais esse encontro com o Evangelho, esse encontro de luz, de amor, de paz, que toda terça-feira, às 21 horas e 30 minutos, nós realizamos através do canal Mensagens Consoladoras, ao vivo pelo YouTube. É um horário muito especial, pois é quando nós já estamos nos preparando para o nosso repouso do dia, já estamos mais ou menos com as tarefas já realizadas e por isso nós podemos nos concentrar um pouquinho e trazer para o nosso lar, trazer para o nosso espírito, para a nossa atmosfera espiritual ao nosso redor, todas essas bênçãos, todas essas palavras que aqui são trazidas e nos trazem reflexões que conjuntamente renovam o nosso pensamento, nos fazem enxergar a vida sob outros pontos de vista e também, é claro, nos trazem muita fé e muita esperança nesses dias que tanto necessitamos de Jesus, do seu Evangelho, para sermos pessoas mais conscientes, pessoas que, como o título da palestra da noite de hoje, possamos andar como os filhos da luz. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. É com imensa alegria que nós começamos mais esse encontro, na certeza que vamos passar os próximos instantes juntos, aproveitando toda essa mensagem espiritual e recebendo mais intimamente todos os ensinamentos dos nossos benfeitores espirituais que conhecem a cada um, visitam o nosso lar e permitem com que todos nós estejamos dentro desta cúpula de luz, aprendendo uns com os outros e também sentindo as vibrações amorosas que vão unindo desde já os nossos corações e também o nosso pensamento. E assim, para dar início ao nosso encontro de hoje, nós vamos chamar com muito amor, com muito carinho, nosso querido companheiro Rubens, que vai nos conduzir na prece de abertura. Boa noite, Rubens, como vai? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem aqui. Tudo bem, melhor agora, ainda mais sabendo, né, que nessa noite mais friazinha, dependendo de onde a gente se encontra, tem a oportunidade de aquecer o coração, pelo menos. Exatamente, né? Vamos todos nos aquecendo, ouvindo essa palestra que vai ser muito interessante, né? Com certeza. Falando sobre como que a gente vai andar, né? Como filhos da luz, né? Exatamente, Rubens. E desde já que essa luz já chega até nós através da sua prece. Que vai nos iluminando. E assim, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos pedindo a Ele que neste momento desça uma luz intensa sobre nós, nos harmonizando, nos preparando para mais uma palestra. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. Obrigado, Rubens, por esta prece que já nos envolve, prepara todo o ambiente. E eu, antes de chamar o palestrante da noite, eu queria dar uma boa noite muito especial a esses queridos, queridas que aqui vão se manifestando no chat. Então, a Sônia, boa noite. Minha mãe, para quem não conhece, eu sei que, na verdade, a maioria já conhece, está sempre aqui escrevendo. A Mônica, boa noite. Eugênia, querida, boa noite. Nossa palestrante também. Que alegria tê-la aqui com a gente. Geraldo, boa noite. Kátia, boa noite. E tantos outros que ainda não tiveram a oportunidade de escrever aqui no chat. E que Sejam todos abraçados, não é, Rubens? Exatamente, mesmo aqueles que vão assistir depois, né? Com certeza, a gente sabe que ao vivo, assim, de repente não dá tempo de assistir. Eu tenho recebido alguns relatos de pessoas que gostam de assistir a gente mais à tarde, mais tarde ainda, por volta de meia-noite, 1 hora. Tem gente que dorme mais tarde, aí assiste antes de dormir.
e tem aqueles que madrugam, que acorda bem cedinho e já acorda ouvindo a gente enquanto vai se preparando para sair de casa. Exato. Francisca chegou agora também, boa noite, Fran, querida. Então, todos abraçados, todos já envolvidos nesse amor. Vamos chamar o palestrante, não é, Rubens? O palestrante da noite, que vai nos presentear com uma palestra que com certeza vai tocar os nossos corações. Como sempre, o Aloísio, querido, Sônego, lá de Araraquara, sempre nos presenteia. Aloísio, boa noite, como vai? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Rubens, boa noite, queridos amigos do Mensagens Consoladoras. Esse grupo querido que nós temos sempre a oportunidade de estar levando uma mensagem por mês e, vez ou outra, viemos aqui trazer umas reflexões para a nossa noite. Uma noite fria, como vocês disseram aí, São Paulo, sobretudo. Aqui está um pouquinho mais quente, né? 19 graus, mas com certeza a mensagem do Evangelho há de aquecer os nossos corações. Com certeza, o Aloísio é uma pessoa que contribui muito com o nosso canal, seja aqui no YouTube e também no WhatsApp, enviando as mensagens consoladoras. Aproveitando, Aloísio, que você citou sobre as mensagens, deixa eu ver se eu acho aqui, eu queria colocar o QR Code para que quem puder acesse através ali desse código que está aparecendo aí no cantinho. Apontou a câmera do celular, vai entrar no nosso grupo Mensagens Consoladoras. Caso alguém ainda não tenha entrado, a gente sempre coloca a divulgação no finalzinho, mas caso não conheçam, aponte a câmera do celular, vai entrar no nosso grupo. Todo dia, 18 horas em ponto, nós recebemos uma mensagem consoladora, que é justamente o título, o nome do nosso canal. Uma mensagem curtinha, em torno de 4, 5 minutos, que com certeza vai nos esclarecer muito e mudar também nosso ponto de vista sobre alguma coisa que de repente não tínhamos refletido tanto. E o Aloísio participa, todo mês está ali com a gente também gravando a sua mensagem. E agora, aqui como palestrante também, voltando, né, depois de algum tempinho, e seja muito, muito bem-vindo, Aloísio. A gente gosta muito das suas palestras, as pessoas sempre pedem o retorno. E hoje chegou o momento de ouvirmos mais uma vez as reflexões que você preparou para a gente com tanto amor. Boa palestra. Que assim seja. Uma boa noite novamente, queridos amigos. É sempre uma alegria muito grande estarmos reunidos em coração, em pensamento, para um bate-papo sobre uma mensagem maravilhosa do Evangelho de Jesus. Na verdade, o título está na carta de Efésios, pelo apóstolo Paulo, que diz a nós, andai como filhos da luz. E eu falei para o Rodrigo, nos bastidores, que eu sempre gosto de trazer a chamada que eles fazem aí com tanto carinho. E a gente é sempre bom refletir sobre esta mensagem que está lá no chamado para esta mensagem desta noite. Diz assim, andai como filhos da luz. O Evangelho nos convida a sermos luz no mundo, a caminhar com fé, esperança e amor, mesmo em meio às sombras das dificuldades. Mas o que significa de fato andar como filhos da luz? Nesta palestra profunda e inspiradora, vamos nos conduzir a uma reflexão sobre a transformação interior, mostrando que a verdadeira luz nasce dentro de nós, quando nossas atitudes se alinham ao bem, à compaixão e à verdade do Cristo. Aprendamos a acender a chama da fé, a iluminar os caminhos com a caridade e sermos instrumentos de paz na construção do mundo regenerado. Uma mensagem que renova o coração e desperta a alma para viver a luz do Evangelho em cada gesto. E aqui estamos nós, então, para caminharmos à luz do Evangelho de Jesus. Este roteiro seguro que certamente é o lume para as nossas andanças pelo nosso mundo terreno. E nós pensarmos no mundo tão conturbado
que nós estamos vivendo atualmente, revolto por guerras, por desavenças familiares, por problemas que nós até então jamais imaginássemos que passaríamos por problemas dessa ordem, nós nos encontramos muitas vezes perdidos, sem um rumo, sem uma direção segura que nos dê o lume para a nossa jornada. E o Evangelho de Jesus é realmente esta luz inspiradora que vai aclarar as nossas sombras. Outro dia estávamos refletindo justamente sobre as nossas sombras, porque embora tenhamos um pouco de conhecimento do Evangelho de Jesus, quando a gente se aprofunda na nossa análise, na nossa reflexão, na nossa, como eu diria a vocês, na nossa busca interior, a gente se depara naquela viagem interior que nós ainda trazemos muito de trevas, embora vivamos conhecendo já o Evangelho de Jesus. Mas descobrir as nossas trevas interiores não é mal. Muito pelo contrário, quando a gente se depara com aquelas dificuldades ainda inerentes à nossa jornada evolutiva, nós passamos a nos conhecer um pouco melhor. E a exortação do apóstolo Paulo, presente no livro de Efésios, abordada também na codificação espírita, significa o quê? Viver uma vida guiada pela retidão, amor, bondade e trabalho construtivo, usando os recursos morais para beneficiar a todos e nos desvencilharmos das trevas da ignorância e do mal. Vejam, nós ainda trazemos a nossa porção sombra, e quando a gente começa a se deparar com a lição do Evangelho de Jesus, este roteiro seguro que ele nos trouxe, a gente vai começando a dissipar essas trevas, através daqueles preceitos que a gente fazia até então, que achava que estava correto, porém, face a face, com o Evangelho de Jesus, a gente vai começando a dissipar essa névoa que ainda nos envolve. E como é importante nós, irmãos, conhecendo a doutrina reveladora, a doutrina espírita, que vem tirar o véu sobre tantos e tantos preceitos antigos que até então estávamos vivenciados. Sermos filhos da luz implica em refletir a bondade e a generosidade de Deus nas nossas ações, palavras e pensamentos. Vejam só, o primeiro momento onde nós devemos fazer brilhar a nossa luz é por meio do nosso pensamento. Quando muitas vezes um pensamento não muito bom chega para nós, se nós não deixarmos que a luz do Evangelho se faça presente naquele momento, nós podemos desenrolar a nossa jornada evolutiva por um caminho tortuoso. E daí, do pensamento invigilante, a fala perdida muitas vezes por palavras inescrupulosas e a ação que gera muitas vezes consequências que haveremos de sentir um arrependimento tardio muitas vezes. Vejamos, quão é importante a vigilância do nosso pensamento, o cuidado com nossa mente, o cuidado com as mensagens que chegam para nós, ele é fundamental. A questão 459 do Livro dos Espíritos, ela é magistral. Kardec, indagando a equipe do Espírito de Verdade, pergunta: interferem os espíritos em nossas vidas? A resposta simples e objetiva: muito mais do que podeis imaginar. Podemos dizer que são eles muitas vezes que vos dirigem. E quando a gente se depara com essa resposta tão incisiva do codificador, passada ao codificador da doutrina espírita, nós podemos pensar muitas vezes que os espíritos maus
vão interferir muito sobre a nossa vida. Sim, com certeza, mas também os bons espíritos haverão de nos interferir positivamente. Por isso a importância da vigilância dos nossos pensamentos. Quando uma mensagem chega, como uma intuição chega para nós, devemos analisar a origem e qual é o direcionamento que aquela intuição está nos trazendo. Se é uma boa intuição ou não. Sobretudo quando estamos aturdidos, como estamos agitados, nervosos, preocupados, precisamos mais ainda trazer luz ao nosso pensamento. E qual é o melhor mecanismo? Trazer a oração sincera. Naquele momento de dúvida, traga a luz da oração para a sua vida. Faça uma oração sincera. Peça para que a espiritualidade amiga possa te intuir no melhor direcionamento, no melhor caminho a seguir. E a partir deste momento, asserenando o seu coração, asserenando a sua mente, nós sim conseguiremos ter a melhor orientação. Depois do nosso pensamento, a vigilância quanto à nossa palavra, porque enquanto aquelas ideias estão revoltas no nosso pensamento, nós ainda temos o domínio delas. A partir do momento que eu profiro uma palavra, talvez invigilante, talvez impensada, talvez com uma afoiteza, eu acabo muitas vezes falando o que eu não queria. Depois do que eu falei, fica muito difícil conseguir consertar, explicar exatamente uma coisa é isso ou não daquilo que nós falamos. Sobretudo hoje em dia, quando a gente manifesta pelas redes sociais, utilizando da palavra escrita, nem sempre nós conseguimos transmitir com clareza por um texto escrito aquilo que estamos querendo dizer efetivamente. Então, o cuidado também na palavra escrita ele é fundamental. Antes de você publicar, analise, pense, faça um conflito de ideias daquilo que você está colocando para que a sua ideia seja clara, o mais objetivo possível. E a partir da fala, as nossas ações. Cuidado com as nossas ações. Cuidado para nós não cairmos em embustes, para não sermos vítimas de algum espírito, muitas vezes, que está ali, sobretudo para criar uma desavença, um desentendimento. Então, o cuidado tem que ser fundamental. E vejam, a nossa luz ela tem que brilhar aonde a gente for. Muitos de nós às vezes falam assim, mas eu não tenho a minha luminosidade, ela é muito pequena. Mas uma pequena chama na escuridão consegue trazer luz a muitos. Nós lembramos nesse momento daquela frase maravilhosa que muitas vezes a gente se vê perdido na escuridão. Nós não temos a clareza de enxergar. Mas se a gente fechar os olhos, fazer uma prece, rogar a espiritualidade amiga que possa, naquele momento, nos trazer a luz necessária, nós vamos dissipar as trevas da ignorância, as trevas da nossa arrogância, da nossa prepotência, do nosso orgulho, esses vícios tão enraizados dentro de nós que nós temos por objetivo trabalhar e vencer, domar essas más inclinações. Como é importante também analisarmos o caráter e a moral, pois brilhar a nossa luz indica a necessidade de cultivarmos a retidão moral, evitando atos e atitudes que trazem aflição, desânimo, negatividade para nós e para os outros. Vejam como é importante trazer a retidão moral aonde você estiver, na presença dos outros ou sozinho. Isso é muito importante porque muitas pessoas acabam não fazendo não tomando uma atitude desrespeitosa, imoral ou talvez inescrupulosa porque está na frente dos outros. Mas nós precisamos
ter o pensamento e a orientação certa e segura, mesmo quando estamos sozinhos. Pois, como o apóstolo já disse, né? Nós estamos cercados por uma multidão de testemunhas. Não só materiais, sobretudo testemunhas espirituais. E os amigos espirituais que não querem o nosso bem vão perceber as nossas atitudes pelos nossos pensamentos. É puramente, sobretudo pelos nossos pensamentos, que eles sabem se vão ter acesso a nós ou não. E nós, quando a gente recebe o dom de conhecer a luz, nós temos sim a obrigação de iluminar caminho de outros. Não por arrogância, não por prepotência, não por nos acharmos melhores que os outros, de forma alguma. Estamos todos na condição de aprendizes do Evangelho. Só que quando nós recebemos a luz, nós temos a obrigação de passar à frente. E eu passar a luz do conhecimento para outra pessoa não vai diminuir o meu conhecimento, muito pelo contrário, eu vou servir de orientação, de estímulo para que outras pessoas consigam trazer também luminosidade a tantos corações. Nós, na condição de filhos da luz, temos que espalhar esperança. Esse sentimento que muitos de nós hoje em dia, infelizmente, estão desesperançados, olham o mundo e falam: nosso mundo está perdido. Como eu posso imaginar que estou num planeta a caminho de uma regeneração se eu olho para o lado, olho para o outro lado e vejo só trevas, vejo guerras, vejo irmão contra irmão? E outro dia, fazendo uma palestra numa casa espírita, nós trouxemos uma consideração tão oportuna para os tempos atuais. Até tempos atrás, quando uma guerra acontecia no planeta, nós, na condição de espíritas cristãos, orávamos fervorosamente pela paz mundial. E hoje, infelizmente, irmãos, nós vemos uma guerra acontecendo e temos irmãos de um lado torcendo para um lado e outros torcendo para o outro, esquecendo que naquele campo de batalha existem irmãos nossos que estão se degladiando por erros, talvez dos governantes, que querem a todo custo, por conta do poder, do mando, da riqueza de ordem material, colocar irmãos contra irmãos, povo contra povo. Então é chegada a hora de nós, que temos um pouquinho de conhecimento, não entrarmos nesta energia densa, não entrarmos nessa energia deletéria, continuarmos vibrando pela paz mundial, vibrando pelo amor de Jesus, que ele se faça presente nesta humanidade tão sofrida. Nós já temos um pouquinho de conhecimento e não podemos mais ficar nessa cisania, nesta briga descomunal de irmão contra irmão, de povo contra povo. Temos sim a obrigação de crescer e trazer luz a tantos corações. E somente pela iluminação interior, não é exterior, não é a palavra falada pura e simplesmente, mas a nossa transformação, a nossa mudança de atitudes. E só vamos conseguir mudar a partir do momento que a gente tomar consciência. A mudança efetiva só acontece a partir do momento que eu me conscientizo da minha sombra, a partir do momento que eu me conscientizo da minha pequenez espiritual. Enquanto eu me achar o ser mais iluminado encarnado na Terra, enquanto eu me achar uma pessoa do bem e não tomar consciência das minhas mazelas, de tanto quanto que eu tenho que transformar e modificar, eu ainda vou continuar, sim, trabalhando de forma errada. Vamos começar a conhecer as nossas dificuldades, tomando consciência delas, pois o primeiro passo para a mudança se faz pelo conhecimento, pelo reconhecimento da nossa pequenez espiritual. E com base nisso, nós vamos conseguir, para e passo. A transformação se faz a passos lentos, progressivos e graduais. É importante que a gente se conscientize disso, pois estamos todos
numa mesma jornada evolutiva. Estamos todos caminhando lado a lado. Uns podem estar um pouco mais à frente, mas aqueles que estão à frente têm por obrigação de dar a mão àquele que está um pouco mais atrás. Eu lembro de uma frase muito interessante, que nós estamos caminhando por uma estrada muitas vezes tortuosa, sinuosa, lamacenta, pedregosa, só que nós estamos caminhando um ao lado do outro. E em determinado momento do nosso caminho, nós vamos se deparar com a escuridão. E se nós dermos as mãos uns aos outros, aquele que vai mais à frente, que tem a luz do conhecimento, tem o dever de orientar aqueles que vêm atrás. Adquiriu um certo conhecimento, então ele tem por obrigação de dar a mão para aquele que vem atrás, para que ele não se perca na escuridão, não caia no caminho. E cair faz parte da nossa caminhada. Então, se um dia você estiver caminhando e vier a cair, não se desespere. Acredite, tem sempre algum irmão à sua frente para te dar a mão, para te colocar novamente no caminho. Me lembro que já comentei talvez nesta casa, mas se não, fica novamente a reflexão. Muitas vezes eu me deparava com situações que quando as pessoas falavam assim, olha, você vai à casa espírita, você vai à igreja, você vai ao templo religioso, ore por mim, peça por mim. E eu me indagava muitas vezes por que haveríamos de pedir para que alguém orasse pela gente se nós não podíamos ser diretos, fazer a nosso pedido, a nossa prece direto a Deus. Como Jesus nos falou, né? Quando orardes, recolha no íntimo do seu quarto e a sós faça a sua prece. Dirija a sua prece a Deus, que em silêncio vai ouvir a tua prece. E eu falei, por que será que as pessoas pedem para que o outro ore por elas? E eu me deparei com esse quadro, mais ou menos parecido desse que eu já falei, quando nós estamos caminhando. Estamos caminhando por essa estrada e, num determinado momento, a gente acaba escorregando. Cai no platô abaixo. E aí a gente tenta subir. Só que o platô teve a ter chovido no dia anterior, aquele barranco está cheio de lama, e a gente tenta subir sozinho e continua caindo. Aí, naquele momento, a gente pede encarecidamente para que alguém nos dê a mão, nos dê força para que a gente consiga nos colocar novamente no caminho. E por aquele momento, por aquela situação, nós somos colocados novamente na trilha. Vamos estar esfolados? Com certeza. Sujo? Mais ainda. Mas, refeitos, vamos continuar a nossa caminhada evolutiva. E seguimos em frente, guiados pelo nosso Mestre Jesus, guiado por aquele que está à nossa frente, que teve a missão de nos iluminar. E quantos espíritos amigos já trouxeram sua luz a nos esclarecer? E aí, mais à frente, vamos seguindo a nossa jornada, vamos caminhando, e logo mais à frente, o que vai acontecer? Aquele irmão que nos deu a mão, talvez foi a vez dele cair. Ele caiu e aí ele vai passar pelas mesmas dificuldades que nós. E aí é chegada a hora de nós estendermos a mão para aquele irmão e colocá-lo no caminho, um ajudando o outro. É assim que funciona a oração, é assim que funciona a nossa prece. E quando nós oramos todos juntos, me lembro aqui daquele momento maravilhoso do culto do Evangelho no lar, quando nós fazemos o culto do Evangelho no lar, como se o farol de luz iluminasse não só a nossa casa, mas também todo o quarteirão. E se você mora num prédio de apartamentos, ilumina todos os andares, como um farol a brilhar, espargindo luz para tantos e tantos corações. Um outro local que nós temos a luz radiante é o nosso templo religioso, a nossa casa espírita. Quantas pessoas, pelo simples fato de passar pela calçada
de uma casa espírita podem ser acolhidos e orientados espiritualmente por espíritos que estão ali, por aqueles que passaram por acaso, né? Que a gente sabe que o acaso não existe, mas aquele celeiro de luz vai acolher a tantos corações. E quão é importante nós reconhecermos que equipamentos maravilhosos são colocados na casa espírita, trazendo, no momento do passe, no momento da água fluidificada, para aquela fluidificação, para que receba luzes espirituais. Se nós tivéssemos a capacidade visual, a mediunidade de vidência, viríamos que naqueles copinhos pequenos, né, que são colocados, são servidos depois do passe, quanta luz tem naquele ambiente, naquele copo, naquele pequeno copo com água. Remédios da espiritualidade são colocados naquele momento e irradia uma luz incrível. E a gente só vê uma água simples, mas a água pura do Evangelho vai nos dessedentar, vai ser aquele mecanismo de cura espiritual. E como é importante também, se nós olharmos, pegarmos os livros da codificação e também os livros trazidos pelo nosso querido Chico Xavier, né, as obras complementares, como os livros da coleção do Mundo Maior, de André Luiz, quantos exemplos que ele nos traz de práticos para a nossa vida, para que a gente possa desenvolver a nossa melhor condição espiritual diante dos nossos irmãos, na rua, no trânsito, no ambiente de trabalho, no nosso lar. Nós que já recebemos um pouquinho dessa luz, devemos cuidar para que ela não se apague. E vejam, quando a gente recebe a chama do Evangelho viva, a gente tem que cuidar para que ela não se apague. E como que nós podemos cuidar para que a chama do Evangelho não se apague? Cuidado com a corrente de vento que pode entrar por uma porta, por uma janela. Por isso, nós devemos colocar esta luz no lugar onde ela possa ser protegida, para que a gente coloque um receptáculo protegendo, para que o vento não apague aquela chama. E lembramos neste momento da maravilhosa passagem do Evangelho de Jesus: não colocais a candeia sobre o alqueire, né, mas no candeeiro. Então nós que recebemos a luz, temos que colocá-la no alto, para que ela possa iluminar a muitos e muitos. Não colocar debaixo do alqueire, que pode iluminar apenas um pequeno local, mas que ela possa servir de luz, de lume para nossas vidas. E eu me trouxe também, irmãos, um trecho do livro Vinha de Luz, de Emmanuel, na capítulo 160, Filhos da Luz. E Emmanuel vai dizer para nós, trazendo a frase de Paulo a Efésios, andai como filhos da luz, ele diz para nós o seguinte: cada criatura dá sempre notícias da própria origem espiritual. Os atos, palavras e pensamentos constituem informações vivas da zona mental de que procedemos. Então vejam só, os nossos atos, as ações, as nossas palavras e os nossos pensamentos constituem informações vivas da zona mental de onde a gente procede. Dize-me com quem andas, que eu direi quem és. Tem uma frase no mundo material. Para nós espíritas, nós trazemos uma frase parecida. Dize-me o que pensas, o que falas e o que fazes, que eu direi quem te acompanha. Emmanuel continua dizendo para nós nessa mensagem: os filhos da inquietude costumam abafar quem os ouvem em mantos escuros de aflição. Os rebentos da tristeza espalham o nevoeiro do desânimo. Os cultivadores da irritação fulminam o espírito da gentileza com raios da cólera. Os portadores de interesses mesquinhos ensombram a estrada em que transitam
estabelecendo escuro climas nas mentes alheias. Os corações endurecidos geram nuvens de desconfiança por onde passam. Os afeiçoados da calúnia e a maledicência distribuem venenosos quinhões de trevas com que se improvisam grandes males e grandes crimes. Os cristãos, todavia, são filhos da luz. Vejam que interessante. Ele trouxe para nós uma série de atos, de pensamentos, de reflexões que servem como um manto de trevas sobre cada um de nós. Mas nós, na condição de espíritas cristãos, somos, todavia, filhos da luz. E a nossa missão é uniforme e insofismável, pois beneficia a todos sem distinção. Vejam, nós não temos que usar a nossa luz apenas para esclarecer e iluminar o nosso grupo religioso. Devemos iluminar a todos, sem distinção de raça, credo, ou orientação sexual nenhuma. Temos que ter esta luz para todos, sem distinção. Não também formula exigências para dar. Afasta as sombras sem alarde. Espalhe alegria e revelação crescentes. Semeia renovadas esperanças. Esclarece, ensina, ampara e irradia-se. Quão é importante, irmãos, quão é importante nós que já temos 5 minutos de evangelho, levarmos a nossa luz sem pretensão de sermos melhor que ninguém, sem a pretensão e arrogância de nos acharmos já iluminados. Somos seres a caminho da luz. Estamos caminhando a passos pequenos, trôpegos muitas vezes, mas chegando devagarinho, de mansinho, trazendo a oportunidade do esclarecimento, sem querer ser melhor que ninguém, sem nos achar que estamos na condição de seres espiritualizados. Estamos muito longe, sim, estamos muito longe da condição de um ser espiritualizado. E eu sempre trago uma reflexão muito importante, que nós somos missionários da luz. Poxa, mas Aloísio, você está dizendo que nós somos missionários da luz? Como assim? Você já falou agora há pouco que nós não temos que ter arrogância nem prepotência. Sim, nós somos missionários da luz, mas na condição ainda pequena. Não somos um Francisco de Assis, uma Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, o próprio Chico Xavier, o Divaldo, esses grandes baluartes da espiritualidade. Não, a nossa missão é pequena, mas uma missão pequena que tem que fazer com que ela brilhe a nossa pequenina chama. E o objetivo desta grandiosa missão para nós é nos transformarmos a cada dia em seres humanos melhores, fazendo o exame de consciência da questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga a equipe do Espírito de Verdade qual o meio mais prático para nós nos melhorarmos nesta existência, ao que Santo Agostinho vem e traz magistral resposta, dizendo que fazei quando eu fazia, quando estava aqui encarnado. Ao final do meu dia, eu tirava o meu dia, passava o meu dia limpo e analisava, passo a passo, o que eu tinha feito de bom e não tão bom. E procurava, no dia seguinte, melhorar as boas ações que eu tinha feito e melhorar e trabalhar aquelas que não tinham sido não tão boas. E a cada dia transformava a minha vida, a minha condição espiritual um pouquinho melhor do que ontem. Vamos demorar muito para nos transformar em espíritos puros? Sim. Temos a eternidade inteira pela frente? Sim, temos a eternidade inteira pela frente. Mas para que vamos esperar que todas as coisas passem para que a gente consiga iluminar? Já temos um pouquinho de conhecimento. Já temos, então, 5 minutos de evangelho. E a responsabilidade que temos é de trazer, que é fazer com que essa luz brilhe em nossos corações
e brilhando em nossos corações, ela ilumine a tantos outros. Amigos queridos, agradeço imensamente a oportunidade dessa breve reflexão. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz e que a luz de Jesus reine em nossos corações, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Opa, eu estava sem microfone. A emoção é tanta que eu nem reparei. Que assim seja, graças a Deus. Quantas reflexões, Aloysio, para essa noite. E eu senti que muito do que foi falado aqui veio também através de uma inspiração, porque eu tenho certeza que cada um pôde pegar aquela parte que lhe cabia. Eu tenho certeza que muitos estão aqui pensando: puxa, essa palestra era para mim, apropriada para mim. E cada um vai pegar um trecho, uma parte, porque, olha, eu anotei muita coisa aqui. E uma coisa que você disse que me tocou profundamente, dentre várias coisas, foi quando você se referiu à guerra. Eu me lembro antigamente, quando eu era criança ou adolescente, iniciava uma guerra, nós percebíamos grupos de orações em prol da paz. E até mesmo o trabalho das vibrações que acontece em muitas casas espíritas, pessoas se unindo para fazer realmente essa corrente magnética de doação do bem, para resolução do conflito, amenizar as situações terríveis que uma guerra traz e também, quem sabe, tocar o coração dos governantes. Como você até disse, muitos deles podem ser os possíveis também responsáveis por difundir toda essa animosidade. E hoje é com tristeza que realmente nós vemos as pessoas separadas, com muitas opiniões, muitos pontos de vista, e cada um defendendo a sua forma de pensar, se esquecendo que essa forma de pensar é apenas uma opinião que não leva em conta quem realmente está sofrendo ali naquela situação. Isso vem em decorrência da frieza com que as coisas são apresentadas para nós no dia a dia. Nós vamos nos acostumando, infelizmente, com tudo isso. E o nosso coração, ele clama para que ele possa realmente doar esse melhor sentimento. Então, foi muito importante você trazer isso, Aloysio, porque o papel do espírita, assim como o papel do verdadeiro cristão, é olhar o próximo como um irmão, como foi trazido para nós, sem essas distinções de bandeira ou distinção de qualquer outra situação, como você também falou, que leva ao preconceito. E é bom a gente relembrar disso, porque é um exercício diário também. Imaginar o que Kardec falaria a respeito deste assunto. É um exercício que eu costumo fazer. O que o mestre falaria? O que Jesus se posicionaria? Então, essas palestras, Aloysio, como a sua de hoje, elas têm uma função muito importante, que é nos lembrar da nossa origem divina e que muitas vezes nós nos esquecemos e colocamos os nossos sentimentos que nós lutamos para melhorar e vez ou outra eles ainda aparecem. É por isso que é importante a palestra. Que passeio, Aloysio, você fez conosco hoje? A gente agradece, na verdade, a espiritualidade, né? Porque a gente fala sempre, nós somos só instrumentos. E se não fosse a espiritualidade, muitas vezes a gente ficaria só no boa noite. Ou nem no boa noite, né? A gente... Ou nem no boa noite, né? Verdade. Às vezes fechando a cara e passando direto pelas pessoas. Mas, Aloysio, que linda palestra. Eu sei que você estava muito inspirado, a gente percebe, ou melhor, intuído, né? Envolto
por uma luz muito grande que foi possível perceber. Então eu agradeço você, agradeço a tua generosidade em compartilhar conosco o teu estudo, a tua palavra, e eu vou aproveitar então que a sala está bem carinhosa, bem repleta de fluidos, vou chamar o Rubens aqui novamente, e depois nós voltamos então para a despedida, tá certo? Perfeito. Então até daqui a pouquinho, porque agora o Rubens vai nos conduzir nessa harmonização espiritual depois dessa palestra tão linda, né, Rubens? Exatamente, após essas belas palavras, né, nós vamos agora na nossa parte de harmonização. E assim, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos sentindo a presença amável desses missionários de Jesus em nossos lares. E essa luz que vem do alto, que nos ilumina, adentra pelo nosso centro da nossa cabeça, adentra o nosso corpo físico, iluminando, irradiando, indo célula a célula, transformando, transmutando todas as células maçãs em células sãs. Vamos sentindo a presença amável desses missionários de Jesus, nos iluminando, irradiando toda a sua força, toda a sua energia, adentrando o nosso lar, indo cômodo a cômodo, protegendo e amparando a todos que lá se encontram, irradiando toda energia positiva possível, removendo, retirando toda eletronegatividade existente no ambiente, promovendo assim uma higienização completa do ambiente, uma higienização energética. Vamos sentindo a presença amável desses missionários de Jesus, nos iluminando, trazendo, acendendo dentro dos nossos corações a chama da paz, da alegria, da felicidade. Vamos sentindo a presença deles neste momento em nossos lares. E assim, nessa presença amável, nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre. Vamos pedindo a Ele, agradecendo a Ele, perdão, por mais esta noite de harmonia e de paz. E assim, vamos dizendo: Pai nosso, que estais nos céus, nos mares, em todos os locais onde há mundos espirituais. Santificado, Pai, seja o seu nome, em nome dos seus filhos. Venha a nós o seu reino de paz, amor e fraternidade. Pai, dá-nos o pão que alimenta a nossa matéria, mas principalmente o pão que alimenta a nossa alma, o nosso espírito. Perdoe-nos, Mestre, se porventura nós viermos a falhar com algum dos nossos semelhantes, mas semeie no coração de cada um de nós o dom do perdão, para que nós também possamos perdoar aqueles que virão a falhar para conosco. E se porventura, ao longo da nossa jornada, da nossa caminhada, nós tropeçarmos, ajude-nos, Mestre, a nos reerguer e novamente a trilhar no caminho do bem. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja, graças a Deus. E eu senti que teus gatinhos aí já estavam felizes com a prece, não é? A divina que estava no momento da prece, ela começou a miar e correr de um lado para o outro aqui. Mas você sabe, quando eu morava em outra casa que eu tinha gato de estimação,
toda vez que eu fazia o evangelho, tinha um gato, que ele ficava ali sentadinho do lado. Parecia que ele já adivinhava que ia ter o evangelho e ficava ali comigo. E só saía quando terminava. Era impressionante. Os gatos sentem, não é? Eu tinha uma gata que ela deitava em cima, quando eu fazia live, assim, na época da pandemia, ela deitava ao lado do computador e ficava também o tempo inteiro. Que bonitinho. Então, um carinho aí para a Divina também, viu? Ela que já participa aqui com a gente há algum tempo. Exato. Rubens, obrigado por hoje, pela ajuda, pelo seu carinho. E agradecendo também ao querido Aloísio por nos presentear com essa palestra belíssima que traz muitas reflexões. E aproveitando, tem o Instagram do Aloísio, aqui na tela, @reflexões.aloísio. Lá vai encontrar muito material, também as transmissões que ocorrem às segundas e quartas, não é isso, Aloísio? Segunda e quarta-feira, às 22 horas, pelo nosso Instagram. E na primeira quarta-feira do mês, Momentos com Jerônimo Mendonça, a gente faz pelo nosso canal do YouTube, Reflexões Aloísio, em parceria com a Web Rádio Fraternidade. Perfeito. Então, um convite ao pessoal para poder acessar o Instagram do Aloísio e ter mais contato com os conteúdos que ele produz. Aloísio, obrigado mais uma vez. Ao pessoal de casa, que alegria compartilhar esses momentos. Eu disse no início o quanto nós seríamos agraciados com tanta reflexão. Então, que a partir de agora a gente processe tudo isso e traga mais amor, tranquilidade, entendimento e consciência às nossas vidas. Então, uma boa semana, bom descanso também, que Deus abençoe a cada um. E na semana que vem nós temos o Uriel Augusto, continuando a jornada de há 2000 anos. Vai ser a nossa parte 7. Boa noite, pessoal. Boa semana. Até mais. Boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, gente.